Oiê! Começa agora mais um episódio do Vou Te Falar da Vida, um podcast onde a gente honra, celebra e compartilha histórias que fazem a vida valer a pena. Se você chegou aqui, assim meio que do nada, volte a algumas casas, que aí você vai ouvir uns episódios com outros convidados e também vai entender como esse projeto super especial começou. Bem, estou hoje aqui com a minha terceira convidada. Eu estava vindo do trabalho pensando em como conversar, em como começar a falar da vida dessa pessoa, que no último ano foi uma das pessoas que mais segurou a minha mão. Eu conheci ela na faculdade, então você já deve imaginar que vai rolar umas histórias boas. E eu já vi ela de tantas maneiras e em tantas fases, e eu estava me perguntando como é que eu ia apresentar essa pessoa. E eu vou resumir essa pessoa, antes de falar o nome dela, em uma pessoa que não tem medo de se transformar. Seja bem-vinda, Vivi. A gente já começa se emocionando, que tô toda arrepiada. Cara, sem falar bonito, viu? E aí, Livinha, tudo bom? Tudo bem, amiga, e você? Tô ótimo. Tava aqui, é uma realização de um sonho, participar do seu podcast. Nossa, Ai, meu eu sou sua Deus. fã há muitos anos, cara. Nossa, isso aqui, quando você falou assim, vou, né, começar um projeto novo e quero que você seja minha convidada. Eu fingi Foi. costume, mas eu fiquei, é E tu agora. ficou, amiga, como assim? Que convite é esse? Quando eu entro onde? É por câmera, é por vídeo. Ficou toda nervosa. Eu falei, amiga, a gente vai só conversar. Só que agora tá diferente, né, amiga? Porque a gente tava falando antes do Lucas dar o play aqui na gravação. A gente passa o dia se mandando um áudio no WhatsApp, mas agora a gente vai conversar com muita gente ouvindo, né? Agora a conversa é pública, O, né? pra- o prazer, o É, prazer é de quem tá ouvindo. é verdade. Vivi, eu te falei, né, que aqui no Vou Te Falar da Vida, eu chamo os meus amigos, as pessoas que eu quero honrar em vida, para contarem alguma história, mas eu peço para a pessoa não me avisar que história é, porque eu quero ser surpreendida. Isso. E eu não sei, porque assim, a gente sempre conversa que tu já viveu tanta coisa, tu mesmo fala, né? Assim, tudo que tu falar que tu já fez, eu vou acreditar porque eu sei que tu fez mesmo. Não, E eu toda não semana tenho. contando assim, Lívia, teve uma época na minha vida que eu fiz isso. Quando? Coube aonde? Como foi? Eu não sei. Foram muitas fases, muitas épocas. Mas Muitas fases, muitos acontecimentos e muitas histórias, mas eu realmente não consigo pensar o que é que tu vai me contar hoje. E aí eu te pergunto, Vivi, o que é que você tem para me falar da sua vida? pensei muito sobre isso, né? E tinha muita coisa para contar aqui. A gente tem muito repertório, né, Livinha? Muitas horas aí de conversa que dá podcast para a vida Sim. inteira. Mas eu decidi contar como o tarô mudou minha vida. Ai, ai, eu vou ficar emocionada. Sim. E Porque, aí na eu verdade, você vai contar como o tarô mudou sua vida e como o tarô, na verdade, mudou a vida de muitas pessoas, né? vem mudando, né? É Vem incrível mudando. isso. Tem sido uma jornada intensa e muito profunda e muito gratificante, assim. Eu sou muito feliz por ver o caminho que eu estou trilhando, com muitos desafios, como, né, como outros Sim. caminhos, mas também com muito retorno positivo. Então, Vivi, porque é assim, tu falou aí do tarô, e na verdade o tarô, ele mudou tua vida, ele muda a vida de muitas pessoas, também mudou a minha vida. E, na verdade, ele é a sua profissão, né, hoje. Sim, exatamente. Então, conta aí como é que tu começou a perceber que o tarô estava mudando a tua vida. Não, então, gente, foi assim, eu me formei, como a Livinha falou aí no começo, eu fiz faculdade com a Livinha de jornalismo,
E é engraçado, eu fiquei pensando sobre, estava tomando banho, pensando o que que eu ia falar aqui hoje, né? E aí eu fiquei pensando que naquela época, quando eu fui fazer a faculdade, eu vivia num meio assim tão tradicional, talvez, Sim, que o esperado era que fizesse medicina, direito, o máximo engenharia, era isso. Então, quando eu resolvi fazer jornalismo, já foi uma quebra assim de paradigma. Então, você imagina eu com mais de 30 anos, no meio de uma pandemia, falar assim: eu quero agora viver do tarô, né? Trabalhar como taróloga, como terapeuta holística. Então, assim, foi toda uma. Foi convergindo para isso acontecer, sabe? Então, sim. eu tenho formações terapêuticas, holísticas, por mais de há 15 anos que eu faço, mas eu nunca tinha a intenção de trabalhar com isso. Eu trabalhava com comunicação e eram janelinhas que não conversavam. Então, eu tinha esse processo do autoconhecimento, tinha esse processo de me entender, né? E junto com isso, também com terapia convencional, né, psicoterapia, com muitas idas ao psiquiatra, eu sempre tive assim essa vontade, né, de entender melhor as minhas questões, as questões dos outros. E aí foi, acho que bem no auge ali da pandemia, um pouquinho antes, na verdade, eu tive contato a primeira vez com o tarô. Era algo para mim que era muito místico, era muito esotérico, e eu não conseguia enxergar que isso podia ter sentido na minha vida, mas eu não escolhi o tarô, acho que foi o tarô que me escolheu. Com certeza. Quando a gente fala, Vivi, de tarô, e a gente já conversou sobre isso, tem gente que fica assim, tarô? Ai, como se fosse uma coisa que não tivesse uma base sólida, Uhum, né? E eu conheço você, seu trabalho, e conheço o trabalho também de outras tarólogas, e o que eu percebo, é claro, né, como toda profissão, você precisa de dedicação, você precisa de estudo. Então, a primeira coisa que eu queria falar dessa tua primeira fala é que, para mim, o tarô, ele não deve ser colocado nesse lugar de, ai, tarô, como uma descrença ou algo que as pessoas mesmo virassem a cara por preconceito. Uma uhum, coisa que eu percebo no tarô é que ele só é bem aceito por pessoas que desejam se conhecer. Pode ver que geralmente as pessoas que mais viram a cara pro tarô ou para ou para esses outros tipos, né, de terapia que são relativamente mais novas, são aquelas pessoas que você olha assim, e você pensa, meu Deus do céu, a solução da vida dessa pessoa é ela mesmo se conhecer e ela não faz isso. Porque você falou aí da faculdade, né, que você foi migrando, e eu lembro um uhum. pouco dessa tua migração, e eu sempre te vi estudando muito, muito dedicado. Então, não é simplesmente vou sentar aqui, tirar uma carta, tá aqui. É um compromisso que você tem com a vida das pessoas, né? Não, total. Mas é isso, eu acho que eu comecei falando ali sobre o meio mais tradicional que eu vivia, porque eu não sabia que existia internamente uma pressão tão grande, que é social, mas uma pressão interna também, em performar certo caminho, né? Eu tinha que traçar ali uma carreira e eu tinha que atender algumas expectativas sociais, familiares, o que seja. Né? E que eu resolvi, na verdade, abraçar o meu propósito, que foi de cuidar de outras vidas, e também abraçando o que vai além da racionalidade, mas esse campo também espiritual, energético, foi quando eu me encontrei. Mas Sim. essa transição, ela foi muito difícil também. Ela também acabou desencadeando um mergulho interno muito, muito, muito grande, muito profundo. E ó que eu já tinha dado vários mergulhos, mas esse aí, com certeza, o tarô foi o maior mergulho que eu dei, porque eu tive que primeiro me confrontar com as minhas próprias limitações, de achar que, né, é como você falou, Sim. hoje eu entendo que pode ter um advogado bom, um advogado ruim, um mecânico bom, um mecânico ruim, uma taróloga boa, uma taróloga ruim. Existem pessoas Sim, profissionais e profissionais, e é uma o tarot. profissão. Isso, e é a ferramenta que você usa, né? É a forma responsável ou não que você está usando aquilo. Você está realmente com uma responsabilidade grande, que são vidas, né? São pessoas que estão precisando de orientações, precisando de aconselhamento, e você precisa ter
um amparo, né? Você precisa ter um cuidado com isso. Sim, sim. Tu falou aí da pressão social e a gente que é mulher, a gente está lidando com isso toda hora, né? E quando a gente pensa que está diminuindo a pressão social por alguma decisão nossa, às vezes a gente se engana. Eu falo isso também porque ali em 2018, 17, ou foi 18, quando eu tinha 30 anos, eu resolvi me separar, né? Hoje eu vou fazer 38, então tem 8 anos que eu me separei. E parece muito, e às vezes parece pouco, mas naquela época não era normal, 8 anos atrás, um menino se separar no, no auge dos 30 anos, quando estava todo mundo casando, tendo um filho, eu me separando. E aí tu falou que tu escolheu ali o caminho que tu queria seguir o teu coração. E a gente também não pode deixar de falar da pressão social que existe em nós mulheres em relação às nossas escolhas, inclusive profissionais, Sim, né? sim. É como se se a gente não escolhesse se a gente não escolher o que todo mundo escolhe, a gente não tem valor. Porque assim, a gente já não tem valor se a gente casar e se separar, né? A Uhum. gente já não tem valor se a gente escolher a nossa liberdade com o nosso corpo. Aí a gente também não tem valor se a gente escolher uma profissão que é totalmente ali contrário do que tá todo mundo fazendo. E uma das coisas pelas quais eu sou tua fã e que tu sempre me inspirou é que tu sempre escolheu o caminho do teu coração. E as pessoas assim são as pessoas que são mais autênticas. Tu percebe isso? Nossa, hoje eu percebo que as escolhas que eu fiz sempre foram escolhas de ruptura e por muito tempo da minha vida, acho que até hoje, nem sempre eu sou bem compreendida. Então eu percebi, né, que quando você está muitas vezes ali na frente de certos processos, você acaba não sendo bem compreendida, acaba sendo um pouco, tendo um caminho mais, por vezes, solitário, mas eu acho que a solidão maior é você não ter uma conexão interna com o que você é, o que você faz, o que te alegra, o que te move. E aí eu prefiro muitas vezes, né, fazer escolhas que para mim são mais assertivas, que para mim são mais honestas, mesmo que isso decepcione de certa forma as expectativas que os outros colocaram sobre mim, porque eu não tenho controle sobre as expectativas do outro, mas eu tenho controle sobre a minha própria jornada, né? O que eu quero incluir ou não nela. E aí, quando você fala sobre o seu divórcio, sobre, né, essas diferenças, eu também passei por um divórcio muito difícil. Eu saí da minha cidade Uhum. há quase 10 anos. Eu saí de Fortaleza, morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, estou morando agora em Belo Horizonte. Então, assim, foram muitas culturas, foram muitos processos, foram muitas adaptações e muitas mudanças, né? Então a gente vai mudando, a gente vai realmente se encarando, e a cada ano que passa, principalmente para a gente que é mulher depois dos 30, né? Há uma cobrança muito grande, assim, você vai querer agora, vai começar do nada agora, Uhum, parece que não tem mais sim. espaço, né? Você já fez, já era para estar com tudo acertado e passar o resto da vida só fazendo o que você já faz. Não é para você vir com inovação agora, não é para você vir com ruptura Exatamente. agora, né? Porque você ser uma pessoa que rompe com pressões, com regras, com ideias, com costumes, você recebe muito, mas o preço que você paga também é muito alto, né? Eu acho que da condição de estar vivo é a condição de você querer ter que fazer escolhas, né? E você todos os dias Perfeito. tem escolhas. É óbvio que eu estou falando de um local assim, depende, óbvio que dentro da sua condição social, financeira, cultural, tem algumas limitações que às vezes ficam mais difíceis ou não de romper, né? A igualdade aí, na verdade, é diferente para cada um, né? Cada um vem de um local diferente, carrega uma bagagem diferente, mas existe a possibilidade de você sair do seu local, né, de conforto, fazer uma mudança ou viver no medo. E viver no medo, você paga um preço muito alto também. A não mudança, a estagnação, ficar no mesmo lugar, isso também te cobra um custo muito caro, né? O custo da Muito mais caro do que a frustração. liberdade, né? Com certeza. Às vezes sim, às vezes não, não sei. Eu só tive
Só tive um Às vezes caminho. sim, às vezes não sei. Se você quiser descobrir, tem que fazer o tarô. Exatamente, é uma boa ideia, inclusive. E aí, então o tarô veio para mim, assim, como um momento da minha vida que eu comecei como uma brincadeira, e aí eu posso dizer, eu trabalhava ainda com comunicação, com marketing digital, e aí na época da pandemia começou assim, eu fiz alguns cursos, fiz uma formação holística, depois, antes um pouquinho da pandemia, eu fiz uma formação em tarô, presencial lá em São Paulo, e eu fazia tudo assim, para mim, não pensava em atender ninguém, não pensava em levar isso como profissão, era autoconhecimento. E aí, quando estava todo mundo trancado, no auge de 2020, todo mundo ali, alguma amiga falou assim para mim, Vivi, tira o tarô aí para mim por telefone, né? Tá fazendo nada, todo mundo tá trancado. Eu falei, tiro. Aí depois ela falou assim, outra amiga falou, Vivi, tira para mim também. Você tirou para fulano? Eu falei, ah, tiro. Eu não cobrava Uhum. nada, né? Não fazia, não era. E aí depois, amiga, daqui a pouco, posso te pedir indicar para uma amiga minha? Já era amiga da amiga. E aí eu falei, Sim. tá, pode ser. E veio uma, veio outra. E quando eu vi, eu falei, gente, peraí, eu não tenho Virou um condições. negócio. Virou um negócio. E aí uma amiga falou para mim assim, cara, você não quer mais falar? Eu falei, não quero falar não quero ser chato, não quero ser indelicado, mas não quero ficar atendendo todo mundo aqui e nada a ver e tal, eu nem trabalho com isso, tô o tempo todo, né, atendendo pessoas que eu não conheço. Ela falou assim, faz um teste, começa a cobrar, que aí não, a galera vai parar de te encher o saco. Eu falei, tá, É, eu vou cobrar. E eu cobrei um valor assim, R$ 30, era simbólico, foi R$ 30 aí para a minha agenda lotou. sim. E aí eu fiquei, cara, isso vai além das cartas. As pessoas não estão aqui não É. somente pelas cartas, mas é a costura, né? É a linha que eu vou costurando ali. O que você me traz, é o seu relato, é como aquilo ali se encaixa com a sua vida, né? Aquela responsabilidade emocional de falar o que as cartas estão orientando sem te tirar o teu livre-arbítrio. E aí, quando eu vi, Isso. eu falei assim, poxa, então peraí. Aí foi quando eu falei isso do aspecto financeiro, mas não era só isso que pegava. Eu não tinha me visto ainda como alguém que estava fazendo aquilo, que eu podia realmente trabalhar para as pessoas, né? E de certa forma a gente está aqui na Terra, a gente precisa pagar conta. Então eu precisava de É. certa forma que isso monetizasse, né? Para abrir mão das outras formas de trabalho que eu tinha. Confesso para você que muito da minha assim, da minha liberdade, da minha iniciativa em viver só do tarô, veio também do João, né, que é o meu marido. Sim. Te E amo, João. João é maravilhoso, João é maravilhoso. E a gente, e às vezes, né, as pessoas nos olham de uma forma tão maior do que a gente se olha, que a gente precisa às vezes pegar esse olhar emprestado, né? Colocar na gente e falar assim, nossa, eu não sabia que eu era tão grande assim, porque a gente é muito, a nossa maior crítica somos nós É, mesmos, né? A isso. gente faz críticas muito ferrenhas, assim, muito fortes sobre nós mesmos, que não faríamos Uhum. sobre outras pessoas. E É. aí eu lembro que eu namorava com ele ainda, e aí ele me apresentava, porque eu trabalhava com comunicação e tirava o tarô nas horas vagas. Eu sempre colocava como né? E aí eu lembro que quando eu conheci ele, eu falei eu trabalho com isso e tiro o tarô. Ele falou, caraca! Isso é, ele, né? O sotaquezão dele de Sim. carioca. Porra, isso é Esquece. foda! Isso é Porra, Viviane. foda! E aí ele me apresentava assim, eu lembro as primeiras vezes que ele falou assim, essa aqui é minha namorada, a maior taróloga do Brasil. E Eu amo. eu fiquei em choque, eu falei, caraca, cara, nem eu me empoderava assim desse jeito assim, e ele tá Hum. falando assim com orgulho e com uma Vivi, isso é tão lindo, porque é como tu disse, às vezes a gente até se enxerga com olhar, a gente que já está assim mais num processo assim de autoconhecimento, né, de evolução, a gente tem os nossos momentos de generosidade com a gente. Mas como são importantes as pessoas que elas têm esse olhar mesmo de grandeza para a gente. Eu lembro que uma vez, uma pessoa, um ex-namorado meu, que hoje é um grande amigo, o Tiago, ele me falou uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, que teve um dia que ele olhou para mim e falou assim, quando a gente namorava ainda.
Ele falou assim: Lívia, se tu te visse como eu te vejo, tu sairia por aí voando. Na época a gente namorava. Hoje, ele ainda acha isso de mim, na época ele era um namorado, mas eu também já ouvi tantas coisas lindas de você, do João, que é meu amigo, dos meus outros amigos, da minha família, dos meus colegas de trabalho. Como é importante a gente ter esse olhar emprestado das pessoas. Como isso é Sim. importante. E isso só vem de relações ali que a gente constrói intimamente, profundamente. Isso é muito, muito, muito bom. Nossa, e foi assim, foi o pontapé que eu precisava, né? Eu acho que estava faltando só, assim, por mais que as pessoas tinham falado e tal, o nível de intimidade que você tem numa relação amorosa é tão profundo que tem um poder de cura muito grande, né? Com E, certeza. e de algum local ali, muito rapidamente, sem ele saber, demorou um tempo para o que eu estou te contando aqui, eu contar para ele. Porque me tocou num local que eu falei, caraca, eu posso ter orgulho disso que eu estou fazendo assim. Não que eu não tivesse, mas eu não achava que era digno a tal ponto, entende? Que eu Entendo. precisava mais. E aí, ao longo desse tempo, eu fui me aperfeiçoando, eu fui fazendo outros cursos técnicos, né? Eu digo assim, técnico da questão da cartomancia, das cartas, do significado das cartas. Fui fazendo também formações terapêuticas, né? Sempre muito comprometida com essa parte emocional. Aí comecei uma pós-graduação em neurociência, que isso também foi um grande sonho que eu tirei do papel e tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Estou fazendo a pós-graduação e isso também me traz muito repertório ali nos atendimentos, né? Na intenção de entender ali as pessoas, né? A forma que elas lidam com os acontecimentos, como ampará-las ali em certos processos, né? Internos e mentais. Sim. Então, tudo isso foi crescendo, né? Foi tomando forma e também tem muito a ver com esse meu mergulho com a minha própria espiritualidade, sabe? Eu Sim. sempre, eu sempre fui uma pessoa que fui muito ligada com a espiritualidade. Se você me perguntar assim, eu já talvez experimentei centenas, não sei se centenas, mas assim, um número absurdo de religiões. Já fui, já Bastante. frequentei, já, e me jogo de cabeça, quero entender, eu sou uma encantada, assim, pela espiritualidade, como as pessoas se conectam com Deus. E eu acho que isso também foi muito importante nesse processo todo, porque em 2020, né, teve essa questão da pandêmica e teve esse momento também de dor muito grande, mas um espaço também de reflexão muito grande. E Para ali eu todo me mundo. conectei, pois é. E aí eu acho que eu me conectei não somente com o tarô, mas também com a intenção assim de que a vida não é só isso, né? A vida não é É, só ir lá. Eu até brincava, as pessoas falavam assim: "Ah, mas você trabalhava na comunicação, né? Trabalhei em empresas muito boas, ganhava bem". E aí, poxa, eu até brinco, né? Eu falava assim: "Poxa, eu ganhava muito e gastava tudo no psiquiatra, não estava valendo aquele dinheiro, sabe?". então, assim, é divertido, amiga, porque até hoje tem gente que pensa assim, ai, tarô. Aí as pessoas se assustam porque elas acham que o tarô vai mostrar tudo da vida delas. E uma coisa que eu digo é, o tarô não vai fazer nada. O tarô, o incenso, a espiritualidade não vai fazer nada que você mesma não possa fazer por você, né? Não, é porque eu acho que também tem, eu entendo as pessoas que pensam isso também, porque eu já pensei Eu assim, também, sabe? eu também, É porque também. tem muito Tem gente que tem charlatão. medo, Tem tem gente que muita tem gente medo. e tem muita gente que vem de resposta pronta, eu vou solucionar a tua vida, eu vou trazer seu amor de volta, eu vou. Então, assim, as pessoas acham que também é um grande bolo de pessoas ali que vão É, resolver a minha vida numa consulta, ou que vão me falar se eu vou isso, ficar rico ou não, né? E tem gente é, que se usa não somente no tarô, mas em religiões, em igrejas, em é verdade. coaches. Quantas pessoas fazem isso, vendem resposta pronta? E aí eu devolvo, né, esse pensamento. Quantas pessoas vendem, mas quantas pessoas também procuram essa resposta pronta, não querem fazer nada, né? Não É, querem, assim, entrar no processo doloroso da mudança, porque o é. autoconhecimento é muito doloroso. As pessoas acham que autoconhecimento é flores, né? Ai, dói, É... dói, dói, cansa. Esse ano eu falei, meu Deus do céu, eu queria me desconhecer um pouquinho, mas não tá dando. Eu continuo aqui, ó, me conhecendo no chicote. Exatamente.
É um processo muito que ele não acaba, né? E se a gente entra também nessa esfera de eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu não aproveito a minha trajetória. Então tem É, coisa que você precisa, na verdade, é unir, é o que eu sempre falo no tarô, unir a sua sombra e a sua luz. Quais são as suas sombras? Tem algumas sombras, algumas mazelas, alguns defeitos, algumas traços de personalidade, vamos dizer assim, que eu vou ter que lidar durante toda a minha vida, né? E como eu posso fazer exato. isso, além do fardo de ser eu, ainda ter que carregar a culpa de ser eu, né? Então a gente está o tempo todo Uhum. se cobrando e se martirizando, querendo ser outra pessoa. Preciso mudar para ser aceita, para ser amada, para É. encaixar, para caber, para Encontrar a minha atender a melhor expectativa. versão. A Exatamente. melhor versão é a que eu tô hoje. É que eu tenho, que eu sou capaz de ser, né? Exatamente. A que eu posso Exatamente. ser. Então, assim, cada um dentro do seu processo, cada um no seu tempo, mas eu também, eu até brinco, né? Espero que não seja cancelada por isso, mas vou falar essa frase aqui difícil. Eu Fala, acho que fala, fala. Eu acho que dos 20 anos é a época de você errar bastante. Depois dos 30, a conta vai ficando mais cara, sabe? É, Então, depois dos errou 30, depois dos 30. Quem erra depois dos 30 tem que ter uma continha cheia, porque é caro pra caramba. você não é mais criança, né, gente? Tem coisa assim que também que a pessoa tá com 30 e poucos anos, é um menino, não é mais não, já tá velho, já tá velhinho, já tá É, fazendo a coisa errada aí faz tempo, já tá na hora de começar a é, fazer, começar não, já tá na hora de cortar realmente e acordar pra vida, sabe? Vamos fazer as coisas. Então, assim, a gente precisa realmente ser responsável pelas nossas ações, ao mesmo tempo que a gente também tem que honrar o nosso próprio caminho, o nosso próprio processo, nosso próprio tempo, é. né? Não, a gente fica aquilo que eu sempre converso contigo, né? Eu já falei isso tantas vezes na minha vida, eu sempre faço questão de lembrar que a gente fica subindo a escada, às vezes a gente não sabe nem onde é que a gente quer chegar, mas tá lá subindo, subindo, e as coisas vão acontecendo, a gente vai realizando os nossos sonhos, a gente vai tendo ali uma felicidade, ou uma pequena alegria, uma conquista, um dia bom, e a gente simplesmente esquece de sentar na escada e ver assim, caramba, eu subi tanto, que legal, vou sentar aqui, vou abrir um vinho e vou ficar aqui, admirando a minha conquista, o que eu subi, o que eu já sou. E tu falou aí desse processo, né, de, ai, quero melhorar, melhorar, quero subir, quero chegar, quero fazer. Eu acho que o nosso maior desafio hoje, Vivi, e eu digo isso, acho que até enquanto sociedade, é a gente parar para perceber o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está, como é que a gente está vivendo, como é que a gente está onde é que a gente está colocando o nosso tempo e a gente sair do automático. Sim. Porque eu percebo que essa ânsia, ai, melhorar, quer melhorar para quê? Você sabe para onde é que você está indo? Quero melhorar Mas, minha melhor versão. Hoje, nesse mundo, é o wellness, é o bem-estar, é tudo. E todo mundo quer ser a melhor versão. Tipo assim, poxa, você se olhou no espelho hoje e falou, ei, tu é tão legal. é Parabéns porque, por é você porque ter o chegado até aqui. é porque o autoconhecimento ele virou índice de produtividade, né? Então, assim, Também tem isso. eu preciso Importante. ser o tempo todo estar, né? Tem gente que entra nessa esfera do autoconhecimento e aí eu tenho que recuperar o tempo perdido. Eu tenho que fazer várias coisas, eu tenho que melhorar, e onde eu estou errando, e onde eu preciso ser produtiva, eu tenho que acordar cedo para meditar, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que fazer tudo. É legal que se faça, que mantenha-se uma vida equilibrada, mas a gente está no profundo equilíbrio e É, desequilíbrio. São as ondas, a vida é essa onda, que é uma grande onda, depois eu volto ali para o mar, para as profundezas das águas, depois tem a ressaca das ondas. Então, a gente vai e volta. O progresso não é um caminho que só sobe. Ele é sobe verdade. e desce, ele vai e volta. Eu acho que eu estou pronto na teoria, quando eu vou para a prática, eu quebro a cara, choro, volto tudo de novo. Então, Uhum. né, tem esse processo também de entender que as coisas são mais fluidas como água, né, que vão e vêm, e não apenas eu estou caminhando e agora não vou mais errar. Eu até brinquei agora, depois dos 30 fica mais caro, mas se alguém erra depois dos 30 não é se alguém erra, a gente erra a vida inteira. A gente acerta de vez em quando. A gente acerta de vez em quando, mas a gente vai errando, quebrando a cara, ali não dá, aqui que eu quebrei, aqui não, né? Não dá para pisar nesse terreno mais, não dá para repetir mais esse mesmo erro. Agora eu vou fazer outro erro, que esse aqui eu já errei bastante, já repeti várias vezes, vou errar de outra forma agora.
é tão difícil. É, é Tão isso. difícil. É o preço que se paga. Até para quem está no processo, esses anos eu estava contando quantos anos da minha vida eu fiz terapia, né? Eu, eu, eu me dei alta há uns 2 anos, mas eu fiz uns 10 anos de terapia. Eu faço tarô contigo, tem uns 4, 5 anos. É. E assim, não, você não para de se conhecer, porque quando você estiver no mundo, né, e você for vivendo as coisas e você for tendo a experiência, e uma das coisas que eu acho incrível no tarô é que sempre deu, eu sempre te disse isso, e falo para quem eu indico, é que você não vai ali, uma pessoa não vai abrir as cartas e mostrar como é que vai ser a sua vida, mas com certeza você vai ter uma iluminação para o seu caminho. Em algum momento você vai lembrar de alguma coisa que você ouviu. E aí também é tudo da abertura da pessoa. E eu percebo muita gente hoje, Vivi, que honestamente que deseja assim, eu queria tanto mudar o meu caminho, eu queria tanto me conhecer, me descobrir. O que é que tu falaria para essa pessoa? Tipo assim, o primeiro passinho que essa pessoa deve dar? Olha, não sei o primeiro passinho assim, mas eu acho que ela precisa primeiro entender que sempre é tempo, né? Nunca tá tarde. Às vezes a gente Uhum. fica assim, é meio paradoxal, eu sei, mas cada um sabe a bagagem que carrega e sabe os processos que fizeram ela às vezes ser mais fechada, ou então ser mais não querer se olhar, ou ter dificuldade de acessar assim, a sua vulnerabilidade. Então, o primeiro passo talvez seja: tô sentindo a vontade de me conhecer melhor, a hora é essa, não adia, né? Já surgiu esse, já pensei nisso, já quis procurar uma terapia holística, um tarô, búzios, espiritualidade, Uhum. uma terapia convencional, um psiquiatra, que até hoje a gente fala que tá melhor, mas ainda tem um tabu enorme em relação a isso, né? Então eu quero Tem. realmente me cuidar um pouquinho, entender algumas coisas, vai, faz isso, né? Eu fui uma criança, eu sou neurodivergente, eu tenho aí um monte de diagnóstico, se eu ficar falando nem vai dar tempo aí nesse podcast. Então, eu fui uma criança, assim, uma adolescente, né, já um pouquinho, principalmente nessa fase de adolescente para adulta, que eu passei muitos anos deprimida, né? Eu tive depressão por longos anos, porque eu não me encaixava, né? E eu precisava me encaixar e era muito doloroso ter que acordar todos os dias, colocar uma máscara, né, para poder ser aceita, ser amada. E quanto menos a gente se aceita e se ama, né, menos o mundo ama a gente, porque o mundo na verdade é um reflexo do É, que a gente sente, de como a gente se trata, né? E eu é lembro verdade. que uma psiquiatra que me acompanhou por uns anos, eu lembro dela falando assim: Vi, eu tomava várias medicações e tal, e ela falava assim, eu encontrei uma psiquiatra que tinha uma abordagem, né, mais ampla, mais global e acreditava no tratamento medicamentoso, mas também é relacionada com outras mudanças de vida, de rotina e tudo mais, e que estava querendo me fazer o desmame de muita medicação, porque eu tomava várias medicações. E ela falou assim para mim uma vez em terapia, ela falou: Vi, você não encaixa, para de querer caber, não tem nada de errado com você. E aquilo ali, ouvindo Top. mais uma vez, né, pelo olhar de uma pessoa que tinha, de certa forma, o meu respeito, a minha autoridade ali, falar que não tinha nada errado em relação a mim, também me curou muito, porque foi quando Sim. eu fiz essa viradinha de chave. Eu falei, cara, se tentar, né, não tentar caber o tempo todo na régua dos outros, talvez eu consiga espaço para ser quem eu sou, né, para realmente ver o mundo da ótica que eu vejo, sentir da forma que eu sinto, né? Sim. E fora isso também tem outras questões, né? Eu sempre tive uma mediunidade muito aflorada, e isso também é um tabu social, as pessoas não falam sobre isso, eu acho que isso tem a ver com a religião que você tem, e não é, O céu e o inferno, é verdade. né, sempre tive uma sensibilidade muito grande desde criança, de ouvir coisas, de ver coisas, de sentir, de pressentir, de sonhar. Então eu lembro que eu tive relacionamentos amorosos de anos que eu não tocava nesse assunto, que talvez seja o assunto mais importante da minha vida, né? Sim. Que é a forma como eu vejo o mundo, que eu me conecto com Deus, para mim tudo é sagrado, né? Existe a gente estar aqui encarnado, então a gente tem que viver
os prazeres e as dores de estar nessa encarnação, né, de provar coisas, de dançar, de sair, de se divertir, de aproveitar, mas ao mesmo tempo sem esquecer que há um propósito maior, que não está só nessa existência, né? Tem uma conexão maior com né, as vidas um dos outros, né, com as pessoas que nos cercam, com o nosso propósito, como eu falei mais cedo. Então, isso também mexeu muito comigo e da forma que eu percebi o mundo e como eu entendi ali tudo que vinha me acontecendo, sabe? E é isso que eu tento trazer hoje dentro dos meus atendimentos, né? Para além das orientações das cartas, mas que a pessoa consiga entender aquela orientação como uma forma dela ser mais genuína com ela mesma. Quando a gente entra nesse processo, tarô, terapia, alguma ligação espiritual, a gente vai ouvir muita coisa que a gente não quer e vai precisar fazer muita coisa que a gente não quer. Mas sempre vão ter as janelas de alegria, né? É a tua terapeuta dizendo, a tua psiquiatra falando que para tu parar de querer caber, e isso simplesmente te salvando. Tanto que é uma história que tu tá contando aqui hoje, anos depois. Sim. É o João te apresentando como a Maia, a melhor taróloga do Brasil, que é a minha namorada, que é a minha esposa. Então, quando você começa esse caminho de você ser genuíno, e realmente, assim, eu me considero boa com as palavras, mas eu não sei explicar como, parece uma mágica, como as coisas começam a fluir, porque você está ali pagando o preço de você ser quem você é, longe da expectativa das pessoas. Sempre vai ser caro, ser você ou não ser você, sabe? O preço sempre é caro. Estar vivo é um custo alto, né? Então, assim, é melhor que eu custe, então, que esse preço eu pague sendo eu mesmo, não sendo outra pessoa, não fingindo, porque eu nunca vou conseguir, eu vou viver frustrada, porque eu não vou ser aceita e eu posso até, assim, as pessoas podem até me elogiar, mas é isso, o elogio e nem a crítica podem te parar ou te deter, enfim, tem que ser muito além disso. E é difícil, eu sei que é um caminho difícil, é algo que diariamente eu preciso me disciplinar. Tem dias que eu estou mais para baixo, tem dias que eu estou mais triste, que eu não quero. Poxa, eu queria que fosse, né? Que ser você é algo que demanda tempo, dedicação, esforço, né? Então, eu acho que isso é o que é mais forte, né? E que as pessoas podem encontrar ali dentro do autoconhecimento, dentro da própria jornada. E tem pessoas que falam assim: eu não faço terapia, eu não faço isso porque eu não quero ouvir coisas desconfortáveis. Isso você não tem como fugir, você vai ouvir coisa desconfortável na sua família, no trabalho. Viver desconfortável. Você tem que achar uma maneira de lidar com isso tudo e fazer com que você progrida e não fique preso numa teia que você mesma criou, sabe? Perfeito, perfeito. Vivi, agora uma curiosidade, que eu vou dizer que é uma curiosidade aqui da nossa plateia. Mas, na verdade, é para a plateia estar empolvorosa. Tem alguma história que te marcou nesses teus... Tu falou aí da pandemia, né? Eu me toquei agora olhando aqui o calendário, que fizemos 5 anos de pandemia, né? Sim. Eu acho que as pessoas acham meio blasé esse negócio de missão de vida, de propósito. Para mim, isso está super na moda. Está na moda da minha vida. A gente saber a nossa missão e o nosso propósito e a gente ir atrás disso. E tu fala aí da tua missão, do teu propósito, né? De, às vezes estou meio para baixo, mas aí também eu tenho que trabalhar, e tenho que fazer, e tenho essa missão, e tenho esse propósito. E isso é muito rico, porque a tua missão é você abrir esse caminho para as pessoas. E eu fico A minha imaginando missão é encontrar a missão das outras pessoas, né? Exatamente. Não basta você cuidar da sua, você ainda tem que cuidar da dos outros. E eu fico imaginando tanto de história que tu já deve ter ouvido. Afinal, tu tem, né, aí clientes, consulentes que estão aí contigo há muitos anos. Sim. Eu tenho certeza que tu já viveu muitas histórias, porque quem trabalha com vida, assim, diretamente com gente, né, abrindo esses caminhos, tem muita experiência e história para contar. E eu sei que tu já contou algumas coisas aqui hoje, mas eu queria saber se tu tem alguma história, assim, muito especial. Olha, eu estou aqui pensando, eu tive muitas histórias especiais, porque para mim, né, eu não levo o tarô como, acertei
eu fico mais feliz quando eu acerto. Tem coisas que eu não queria acertar, não. Que eu olho ali nas cartas e falo, nossa, né? Isso aqui, né, tá precisando da sua atenção, tá precisando ali do seu cuidado. E às vezes eu quero que essa previsão, na verdade, esteja errada, porque eu quero que você não passe por isso, né? Mas às vezes é Uhum. inevitável. Eu não sei, assim, dizer que é a história mais importante, o mais destaque, mas me veio na cabeça uma história, eu não sei se é dentro da pergunta, mas algo que eu lembrei, foi de algo inusitado, na verdade, né? Eu atendi uma pessoa que ela participava da seleção brasileira de futebol, né? E aí, Uhum. para mim, isso foi muito impactante, porque primeiro foi inusitado, e aí, quando na verdade, foi pelo Instagram, eu mandei uma mensagem falando que admirava essa pessoa e tal, e aí falei, olha, se um dia você tiver, né, me dá a honra aí de atender você, e ele falou, eu topo. E aí eu não tava Foi preparada para um a segunda homem, parte. Foi um homem, foi um foi, sim. jogador. E ele era da Tá. comissão técnica. E aí, para mim foi muito, eu fiquei muito orgulhosa, empolgada, porque eu admirava o trabalho dele pra caramba, e eu fiquei assim, cara, agora eu vou atender essa pessoa e tal. E meio que, né, também saiu desse estereótipo que a gente acha que muitas vezes é um homem, né, de futebol e tal, tá procurando autoconhecimento. Isso Sim. é para todo mundo, é para todo É, mundo. E é. aí eu lembro que eu fiquei empolgadaça, assim, e eu lembro que eu comentei com o João, falei, João, e ele falou assim, cara, será que ele pode me dar um autógrafo na camisa? Eu falei, não, não vai fazer isso não. Não vai Não não. mistura os negócios. Não mistura os negócios. Mas é muito legal ver onde seu trabalho está atingindo. Quando você atingir também, já atendi atriz lá no Rio de Janeiro, né? Pessoas assim, mais de papéis na TV, e você fica assim, caraca, gente, o meu trabalho está alcançando outras pessoas, outros patamares, tem pessoas que confiam, que voltam. Então, é muito envaidece a gente, não numa bandeira pejorativa, mas de autoconfiança, de entender que seu trabalho Sim, está sendo é levado ali, importante. reconhecido e falado, né? Mas, enfim, eu acho que talvez as minhas pessoas preferidas ali, se eu tenho consulentes preferidas, são pessoas anônimas, são pessoas que, na verdade, eu Aham. acompanho ali na confiança e no privilégio de ser testemunha desses processos internos delas, né? Então, Sim. são professoras, psicólogas, eu atendo muito psicóloga, gente, nutricionista, profissionais de marketing, médicas, Aham. enfim, são pessoas de muitas mulheres, né? A maior parte dos atendimentos ainda é do público feminino, porque eu acho que há também algo ali cultural da mulher se explorar mais, se conhecer mais, de ir mais em busca, É mas verdade. mas esse número masculino tem crescido bastante, viu, nos últimos tempos. Que Esse ano, bom, Vivi. Que esse ano bom. principalmente foi uma surpresa, está sendo uma surpresa bem agradável, assim. Então, as pessoas, da maneira delas, estão quebrando ali alguns paradigmas, alguns medos, estão se arriscando mais. É engraçado que às vezes eu tendo umas pessoas que falam assim, no meio da consulta de tarô, a pessoa fala assim, mas é que eu não acredito em nada disso, não, eu sou uma pessoa mais racional e tal. Eu falo, se você está aqui, uma É, parte sua já está é, aberta ao desconhecido, né? Então com falta talvez certeza. às vezes se conectar com essa tua parte, né? Com esse teu lado. É, Mas de você estar aqui, de marcar uma consulta, de se predispor a vir se conhecer e vir, né, entender coisas que vai além da sua compreensão, isso deu já um passo mostra, incrível. nossa, um passo enorme, um passo enorme. Então, eu acho que ao longo desses anos, a minha maior riqueza é pessoas como você, que estão há 5 anos aqui comigo, que vem, que Sim. volta, que faz a tarefa de casa, né? Eu falo, anota É, aí, Livinha, anota aí tudo. Você é, ó, tá tudo escrito aqui, sabe? eu Acho que anoto tudo. essas são as principais riquezas, assim. Mas já passei por Lindo. muita coisa, assim, também mais complicada, de processos de luto, processos de separação, e é muito, por mais difícil que seja, é muito reconfortante ver as pessoas florescendo depois de uma crise muito difícil, sabe? Isso é Nossa, motivador e é o Vivi. que É, é. De repente, uma pessoa ali que tu atendeu em uma tiragem, que estava numa relação que não era para ela, e um ano depois tu vê essa pessoa livre disso,
ou alguém que precisa tomar uma decisão familiar e ali tu vai ajudando e essa pessoa volta para ti. Eu fico imaginando assim a tua alegria de ver, claro, né, que tem ali o método da pessoa, mas também tem a iluminação ali que tu vai falando na hora para ela, né? Ah, e você tem que estar muito também, é algo que você precisa estar muito presente na consulta, sabe. Isso, Então, eu tenho muito essa dedicação de, se eu tô com algum problema, eu tô com alguma coisa, tentar me desligar, fazer ali uma oração, acender uma vela, me concentrar. A pessoa, ela merece que eu esteja 100% naquele atendimento, né, e ela não pode ser só mais um número no meu dia, na minha agenda. Ela tá ali abrindo para você coisas que às vezes ela não abre com ninguém, né. verdade. Ela tá falando coisas profundas que afetam ela e que ela quer, né, compartilhar, que ela quer, né, tocar. Então precisa ter essa sensibilidade muito grande, essa entrega muito grande, esse comprometimento. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma pessoa que prezo muito pela ética, né, então Demais, eu tenho demais. eu tenho esse cuidado muito grande com comprometimento de conhecimento, comprometimento de amparo emocional e inclusive de saber que algumas pessoas, né, a leitura das cartas, quem faz a leitura tem a responsabilidade de saber que a tradução que você vai dar para aquela pessoa também depende do grau de compreensão que ela te traz. Então tem certas coisas que Exato. eu entendo ali pelo caminhar, né, pela sessão, que a pessoa tem capacidade ali de, naquele momento, processar. Então eu falo informações a mais que eu sinto, que eu estou lendo, que eu estou vendo. Algumas pessoas ainda estão no início do processo. Então, se eu falar demais ali, pode atrapalhar, o excesso de informação pode paralisar. A pessoa ficar com muita ansiedade, a pessoa ficar, eu não sei agora como prosseguir. Então, já é uma enxurrada de informações. Às vezes a gente tem que Sim. se segurar um pouquinho, ir mais devagar e ir ao longo do tempo, né, e dizendo ali as diretrizes, como ir devagarzinho. Então também tem esse lado que precisa estar atento. E algumas pessoas, infelizmente, não têm essa responsabilidade, elas vão vomitando e aí você É, faz o que você quiser com essa informação, e não é bem assim, né? por isso que é muito bom você ir fazendo. Eu faço a cada três, comecei a fazer a cada 6, hoje eu faço a cada 3, né? Isso Tem gente mesmo. que tu fala que faz a cada 15 dias, né? E você vai Tem. fazendo, é legal também, porque o, o tarô foi a minha. Eu cresci no cristianismo, né, na igreja evangélica, então eu sempre tive a minha espiritualidade de alguma maneira trabalhada. E depois, assim que eu vi ali no tarô, eu tirei essa coisa da religiosidade, da religião, e coloquei tudo numa caixinha de espiritualidade. Sim. Aí o tarô foi me abrindo portas ali para astrologia, então eu fui fazendo mapa astral, e depois foi abrindo ali portas para terapia, então já comecei a fazer terapia já há muitos anos, e depois abriu as portas para mim da Umbanda. Então é um caminho que você vai fazendo e que não tem como você voltar atrás. E eu não tiro carta, assim, eu conheço, né, o baralho, tem as minhas cartas preferidas, tanto que quando a gente está lá tirando, que tu fala, ai, saiu a carta da estrela, saiu a carta da imperatriz. Aí eu falo, ai, que legal, saiu a carta da torre. Aí eu falo, meu Deus, o que é que vai acontecer? Então, é legal também porque você vai conhecendo, você vai se divertindo, isso vai virando assunto. E aí eu comecei a indicar para as minhas amigas, e as minhas amigas começam a fazer. E eu conheço o tarô, Vivi, mas aqui em casa eu não tenho, né? Porque quem trabalha com isso é você. Você é a detentora do conhecimento. Mas aqui em casa eu tenho o Oráculo do Pão, que é um joguinho de cartas que tem vários sentimentos e várias palavras que são como se fossem conselhos que você pode tirar todo dia. Às vezes eu tiro e aí sinto no meu coração e mando para alguém. Às vezes eu tiro e só posto no Instagram. Às vezes eu tiro só para mim. Então eu não tenho aqui o tarô que você tem, mas eu tenho o Oráculo do Pão e eu vou tirar uma carta para a gente. Vocês Oba! querem? O Lucas, Cons- o Lucas, ele não fala, gente, mas eu sei que ele quer. Então, eu vou tirar aqui cada um com o seu tarô, né, amiga? Como eu sou, Bora, como eu sou muito bora. principiante, o meu é só oráculo do pão, é só uma frasezinha. Uma frase não, uma palavra. Vamos lá, o que é que vai sair aqui. Generosidade. Somos parte de uma grande teia que abrange o universo. Cada pensamento, cada fala, cada gesto afeta a nós mesmos e ao todo.
Interagir é agir com consciência, sabendo que tudo e todos são importantes. Viver amorosamente é viver em harmonia, é se dar e receber, em seu nome e em nome de todos. Nossa cartinha do dia hoje é generosidade. Receba. Recebo, que acho que é tudo tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Tem. E primeiro sermos generosos com a gente mesmo, né, Vivi? É o fundamental, é o começo de tudo, né? Porque você foi generosa com você em seguir ali seu coração, né? Em pagar o preço, em seguir o seu caminho. E aí hoje você consegue ser generosa com várias pessoas. E a gente só consegue ser amável quando a gente tem amor, né? E esse amor começa com a gente, né? A gente não tem a capacidade de entregar o que a gente não tem dentro da gente. Então, às vezes a gente não está conseguindo ser amorosa com as pessoas ao nosso redor porque às vezes falta amor interno, né? Falta amor pela gente É, mesmo. Ou então, às vezes, a gente dá tanto para uma pessoa, dá amor, e não recebe nada de volta, mas porque amor que a pessoa tem para lhe dar é aquilo mesmo. E partir para outro também, não vai ficar recebendo pouco amor, não. Partir Vamos para outra, Vamos é partir para verdade. outra, saber que ali às vezes a gente fica querendo tirar, espremer. Às vezes é Dá mais não, fácil cuidar de você mesma é e aí verdade. ver quem te transborda. Exatamente, é a pessoa que Exato. transborda em você, juntando você e o amor dela. Se só depender do amor do outro, aí é furada. É verdade, é verdade. Vivi, eu amei. Ai, falaria por mais umas 5 horas aqui. Eu amei que tu falou umas coisas que eu não sabia, que eu não lembrava. E foi muito bom conversar contigo. Eu vou deixar tanto aqui na descrição do Spotify, como lá no meu Instagram, o teu arroba, para quem quiser ter essa experiência, né, de autoconhecimento. Assim, se eu te ouvisse, assim, aleatoriamente, eu ia direto atrás de ti para tu iluminar o meu caminho. Eu amei muito. Muito obrigada. Obrigada Ai, por ter falado da sua vida para a gente. eu que agradeço mais uma vez aqui falando que é um privilégio, uma honra. Você falou aí vários elogios sobre mim e Oh, eu falaria sobre você também aqui por muito tempo, porque você é uma pessoa assim, muito importante para a minha vida. Então, é um exemplo para mim, é uma referência para mim. Então, esse cuidado, isso é lindo do cuidado, né? Que você cuida e é, também você é cuidada. Então, obrigada, Livinha, de verdade. E foi uma delícia aqui participar. Obrigada a você. Obrigada a você que nos ouviu e até a próxima quarta-feira. Você escuta o Vou Te Falar da Vida aqui no Spotify e acompanha as divulgações no meu Instagram, @LiviaVelopes. Esse podcast é uma produção minha com a edição do Lucas Nogueira. Um beijo, tchau!